Salve, rapaziada, eu estou aqui no começo do vídeo para agradecer a todo mundo que tem se inscrevido, deixado o like e comentado, sei que são foda. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, e caso você gostar, você comenta aí para eu trazer outras obras. Você comenta aí o nome da obra que eu irei procurar e trazer para vocês, então tamo junto, vamos pra obra. Tudo começa com alguém gritando que não está doente, cujo alienígena é esse rapaz aqui, que pergunta ao médico se cometeu algum erro. O que faz o médico, como não entende bem do que ele está falando, perguntar se pode explicar mais sobre o assunto. No entanto, este rapaz, que vocês já devem imaginar, é nosso protagonista, e seu nome é Jennings, tem 22 anos. Ele explica ao médico que descobriu recentemente que todas as pessoas ao seu redor não são normais, pois sempre fazem algumas ações estranhas. O médico, que parece entender o que está acontecendo, pergunta ao protagonista se ele descobriu que as pessoas ao seu redor são diferentes do que eram antes, e dá um exemplo, perguntando se algumas pessoas podem cuspir fogo, outras podem se transformar e algumas até podem controlar o tempo. Como o médico está correto, o protagonista confirma essas palavras. No entanto, o médico, ao perceber que é apenas isso, diz ao protagonista para não se preocupar muito com isso, explicando que essa condição normalmente ocorre em pessoas um pouco mais velhas. Apenas os mais velhos têm dificuldade em receber notícias a tempo e não aceitam coisas que nunca viram, e para eles, isso seria aceitável. Embora também aconteça com pessoas que vivem fora da sociedade, em outras palavras, ele está chamando o protagonista de otaku, e, portanto, com base nisso, diz ao protagonista para não se preocupar, já que o país anunciou que esse fenômeno estranho se deve à energia espiritual e tudo é completamente normal. E como foram criadas agências especiais para essas coisas, ele pede ao protagonista que vá para casa e entenda isso lentamente. Mas como o protagonista não quer isso, tenta contestar a decisão, mas como o médico já terminou com ele, manda o próximo entrar. E claro, depois disso, o protagonista não tem outra escolha senão sair. No entanto, enquanto saía, o protagonista conseguiu ouvir o médico dizendo ao idoso que entrou no local que há algo errado com seu cérebro, mas ele usou o poder mental e já o consertou, palavras que deixam o protagonista atônito. Ao ouvir isso, ele pergunta ao médico como assim poder mental e consertar o cérebro. O médico responde que é verdade, pois, depois de revigorar a energia espiritual, agora podem injetar essa energia no equipamento médico, o que facilita o direcionamento da energia espiritual para consertar as partes danificadas, e além disso, é muito fácil e conveniente. O protagonista, sorrindo inconscientemente, diz que não tem mais perguntas e, portanto, parte. Já do lado de fora, o protagonista pensa consigo mesmo que até mesmo o médico é igual. No entanto, os pensamentos do protagonista são interrompidos por um megafone que informa que a recuperação da energia espiritual começou e, portanto, a nova era da nova humanidade começará em breve. E, de fato, é verdade, pois o protagonista, enquanto passava por certos lugares, podia observar como as pessoas tinham poderes sobrenaturais. Isso nos explica que em sua cidade há muitos deles, e dizem que há pessoas que podem controlar a energia e outras que podem controlar a matéria. Há até pessoas que podem manipular o tempo e o espaço. O protagonista se pergunta por que há muitas pessoas assim em seu país. Até mesmo o país emitiu um aviso, e o aviso era chamar esse fenômeno de retorno de energia espiritual. No entanto, isso não acontece apenas com humanos, mas também com animais e até plantas floridas. Eles sofrem mutações, mas aos olhos do protagonista, eles são como um grupo de neuropatia sem conhecimento. Então, o protagonista é algo especial, mas o que é ainda mais estranho, de acordo com o protagonista, é que todas as pessoas que estão olhando agora estão cooperando umas com as outras, parecendo que estão regando, e com base nisso, ele chega ao ponto de se perguntar se talvez seja ele quem enlouqueceu mentalmente, mas instantaneamente, após se perguntar isso, o protagonista percebe algo, e esse algo é um sinal parabenizando alguém chamado Baisi pelo despertar. No entanto, o protagonista, aparentemente não se importa com isso, mesmo que seja filha do proprietário, pois ele se pergunta qual é a coisa boa em acordar. E ao entrar no apartamento, ele se diz que não sabia que ela era assim, perguntando se essa garota pensa que tem superpoderes, confessando-nos que todas aquelas pessoas parecem lunáticos completos para ele. No entanto, nesse momento, o protagonista percebe alguém. E esse alguém é essa garota que parecia que Deus a trouxera ao mundo. E claro, o protagonista, diante disso, sem palavras, se diz que esta situação, se lhe perguntassem, ele não saberia como respondê-la, mas alguém que ficou mais surpreso do que o protagonista é a garota que, ao reconhecer o protagonista, se pergunta se ele pode vê-la e, claro, ela se pergunta isso porque o protagonista a encarou. No entanto, ela descarta essa ideia,
pois não há como isso não ser possível, pelo simples fato de que seu poder é a invisibilidade. E sim, como você pode ter percebido, esta é a filha do proprietário cujo nome ele diz ser Sela, que nesta situação se pergunta se ele poderia ter expirado tão rapidamente, literalmente referindo-se ao seu poder de invisibilidade. O protagonista, que nem sabia o que dizer, se pergunta o que pode fazer em uma situação como essa, mas reunindo coragem e fingindo que não viu nada, ele se aproxima dela e acaba batendo a mão na parede. Mas calmamente, meu amigo, tudo isso tem um propósito, já que o protagonista acaba pegando um desses animais pequenos e dizendo que ele tem muita sorte por ter pego um lagarto tão gordo. E indo para casa, ele diz que deve ser bom para o vinho, apesar de a estratégia do protagonista aparentemente ter funcionado. Já que a garota que pensava que o protagonista tinha visto diz que acontece que o protagonista estava olhando para aquele pequeno animal que estava atrás dela. Voltando com o protagonista, ele mesmo, suando profusamente, nos diz que, graças à sua sagacidade, ele conseguiu realizar aquele plano e, claro, ele fez isso pelo simples fato de que, se o senhorio descobrir que ele viu sua filha completamente nua, ele teme que ela morra. Mas se estamos nos referindo a essas pessoas loucas, o protagonista diz que não é tão ruim. No entanto, o sorriso do protagonista não dura muito, já que Shao acaba entrando em sua casa. Ele se pergunta por que aquela garota o seguiu e, como não há outra razão, o protagonista deduz que ela quer confirmar se ele realmente não a viu. Então ele esvazia a garrafa, dizendo que é muito pobre, já que só pode comprar vinho barato. Enquanto pensava consigo mesmo que, se as garotas conseguem distinguir entre água e vinho, colocando a garrafa na mesa, diz que vai esperar até que ela descanse e depois beberá um pouco mais. Mas o que isso deveria chamar a atenção da garota que, se aproximando, diz que o protagonista se parece com seu pai, que diz que é como beber vinho medicinal. Dito isso, o protagonista acaba se sentando para assistir um pouco de futebol, mas a garota que estava atrás dele se afasta. Ele disse que ainda pensa sobre isso, já que claramente sentiu o lábio do protagonista um momento atrás, e portanto, precisa encontrar uma maneira de confirmar novamente se o protagonista realmente não consegue vê-la. No entanto, como sabemos que o protagonista pode vê-la, ele se pergunta por que a garota ainda está em sua casa, já que o protagonista claramente quer é que ela saia de uma vez por todas, já que isso é literalmente um tipo de tortura para nosso protagonista. No entanto, enquanto o jogo de futebol continuava, a garota continuava, o que parecia ter elaborado um plano para verificar suas suspeitas e, portanto, vazia, se coloca na frente da televisão, completamente sem nada, literalmente enlouquecendo tanto para o protagonista quanto para nós, já que podemos vê-la como Deus a trouxe ao mundo. Mas mesmo com todas essas provocações do diabo, o protagonista, que é um macho alfa, não faz nenhum gesto e, claro, a garota percebe isso e fica um pouco surpresa, já que o protagonista não mudou sua expressão e, portanto, diz que parece que ele é realmente invisível aos seus olhos. No entanto, antes de desistir, ela faz uma última tentativa, que é abrir os braços e as pernas. E claro, o protagonista é um macho alfa, ele mesmo não pode deixar de corar, mas como o protagonista é muito esperto naquele momento, antes que a garota perceba isso, ela acaba se levantando para gritar que marcou um gol e de fato foi. Já que a garota, assistindo televisão, também percebeu isso e, aliviada, diz que parece que o protagonista realmente viu a televisão através dela e na verdade ela é invisível, portanto é melhor se apressar de volta para casa. Depois que a garota foi embora, o protagonista tem um ataque cardíaco, já que foi realmente difícil suportar tudo isso, mas felizmente o protagonista repetiu a partida e, como conseguiu lembrar do jogo, foi capaz de saber quando o gol foi marcado apenas ouvindo o som. No entanto, naquele momento, o protagonista consegue ouvir algumas vozes vindas de fora e, quando olha pela janela, percebe que é o proprietário e sua filha que estavam conversando com algumas pessoas estranhas. O protagonista, ao vê-la, diz que essa organização sobrenatural deve ter ido buscar as cadeiras de Shao. No entanto, o protagonista, por estar falando, olha para a jovem. Tchau. Ele quase a pegou, mas é claro que o protagonista foi rápido o suficiente para evitar isso e, enquanto se cobre, se pergunta pelo que aquela garota é culpada. Além disso, ele fica surpreso, já que ela está vestida, mas outra coisa que o surpreende é que, nesse momento, bate a porta, e alguém não é outro senão o proprietário, o que sinceramente me faz perguntar como o melhor dele se levantou tão rapidamente. Tendo dito isso, o proprietário não deixa o protagonista falar sobre ele acaba o expulsando na rua. Isso me surpreende. Ele disse para deixar seu apartamento e, é claro,
Como tudo isso é estranho para o protagonista, ele mesmo pergunta ao proprietário por que ele está fazendo isso. Ao que o proprietário responde ao protagonista que não há razão e é simplesmente que ele disse que morar ali o faz se sentir estranho e por esse motivo ele não quer vê-lo lá novamente. Finalmente, ele diz ao protagonista que eles irão buscar suas coisas. O protagonista, diante de tal situação, acaba xingando, perguntando se isso é o sexto sentido de uma mulher. Mas levanta-se, tirando o celular do bolso, diz que vai ver se há alguma casa barata por perto. No entanto, após isso, fomos a este grande prédio e no prédio havia algumas pessoas dizendo que, de acordo com o relatório, há 13 pessoas desaparecidas naquele prédio e, de acordo com a determinação preliminar, é que deve haver criaturas sobrenaturais naquele lugar. Mas algo realmente suspeito é que isso nos diz que todos lá são pessoas pobres e obviamente algo está errado com esse preço baixo do aluguel e sempre há pessoas que pensam que têm sorte, mas acabam caindo em uma armadilha. No entanto, após ouvir essa informação muito importante, este homem que tem uma cicatriz no rosto do lado esquerdo diz que a principal tarefa do muro de superpoderes é manter a estabilidade. Portanto, depois de entrar, se ele encontrar ele pode ajudar. Ele tem que fazer isso. Mas se não puder, a única coisa a fazer é se livrar dela. O homem forte com a alma na mão também diz a ele que não deve subestimá-los, pois são super-humanos de alto nível. Além disso, estão lidando apenas com alguém que só ousa atacar pessoas comuns, perguntando o que há para se preocupar. O que faz o homem que tem o tablet na mão enquanto entravam enfatizar novamente que ele deve ter cuidado, já que nunca deve ser descuidado e, se for, não deve falar, pois eles o expulsarão. Num relance, no entanto, enquanto ele estava dizendo isso, podemos ver como sua voz saiu da boca de um grande monstro e cujo monstro é um gato gigante que tinha as 3 pessoas dentro de sua boca, algo que ele percebe sem aviso prévio. No entanto, já é tarde demais, já que o gato gigante encerra suas vidas instantaneamente. No dia seguinte, passamos pelo protagonista que se perguntava o que o proprietário queria dizer com não devolver o dinheiro e lembrando as palavras do proprietário, ele nos disse como, enquanto se gabava de sua filha. O protagonista disse a ele que o salário da sua filha é extremamente alto e, portanto, ela não precisa de dinheiro enquanto estiver feliz. Motivo pelo qual o protagonista percebe que isso será amá-la de uma vez e ele reclama porque ele precisa do dinheiro e como ele é tão pobre. Ele se pergunta se há casas baratas por perto. No entanto, o protagonista, ao ouvir sua atitude, ele diz que deve esquecer isso, já que não adianta reclamar. E, em vez de reclamar, ele vai melhorar. Procurar uma casa o mais rápido possível e contanto que a casa seja barata, ele não se importa com a localização, já que quanto mais barato, melhor. No entanto, o protagonista, depois de dizer isso, acaba encontrando um apartamento extremamente barato e cujo apartamento é o mesmo em que ele. Um fantasma. A história ganha um toque misterioso e sobrenatural. Antes, os 3 homens que entraram foram devorados. Mas como o protagonista não sabe disso, ele fica impressionado. Ele diz que não pode perder essa oportunidade, pois o aluguel mensal é apenas R$ 500 no centro da cidade. No entanto, ao parar para pensar com cuidado, ele percebe que no centro da cidade um quarto já custa 5 dígitos e o aluguel neste apartamento é muito barato. Como isso não é normal, ele deduz que deve haver um fantasma, mas ele não se importa. Ele diz que precisa ir ver pessoalmente. Quando a noite cai e o protagonista está na frente do prédio, ele fica surpreso e se pergunta se isso é verdade, já que com aquela localização o aluguel deveria custar pelo menos R$ 10.000. Ele nos diz para perguntar sobre isso. Aconteça o que acontecer. O protagonista bate na porta, que se abre sozinha. Ao entrar, ele fica confuso com a escuridão do corredor. No entanto, ao olhar de perto, percebe uma garota misteriosa se aproximando. Ela pergunta se ele está lá para se registrar, mas quando ele a vê, fica assustado e pergunta se ela é um fantasma feminino. A garota o acalma, dizendo que o aluguel é barato, apenas R$ 500, e que ele pode dever o primeiro mês. O protagonista fica radiante. No entanto, quando ele pergunta sobre a falta de luz, a garota simplesmente acende a luz com um gesto da mão, surpreendendo. Ao ver o rosto da garota iluminado, o protagonista fica impressionado com sua beleza e fica envergonhado. Enquanto ele está distraído, um gato aparece. O gato se parece com o mesmo que devorou as 3 pessoas anteriormente. O protagonista não sabe disso e percebe que o gato da garota não suporta a luz, explicando o motivo da escuridão. A garota então diz que, se não houver mais perguntas, ela vai mostrar a casa ao protagonista. Ele aceita. Quando estão dentro da casa, ele mostra sua identificação. Ele acha o lugar incrível, como um palácio para ele. Ele pergunta novamente se o aluguel é realmente R$ 500,
e a garota confirma. Ela se aproxima dele com a intenção de devorá-lo. É então que descobrimos que a garota é um fantasma, adicionando um toque sobrenatural à história. O mesmo que ordenou que os 3 homens fossem devorados anteriormente. E a impressão que a mesma garota nos passa é que ela é relativamente má. No entanto, antes que ela pudesse fazer algo com o protagonista, a garota percebe algo, e esse algo é seu gato, o qual o protagonista, enquanto segurava, disse a ele a mesma coisa que o gato mastigou os cabos e não é surpresa que a voltagem na casa seja tão instável, o que a faz se desculpar com o protagonista e dizer a ele que vai encontrar alguém para consertar. No entanto, este homem impressionante, enquanto olha para o protagonista, se pergunta se talvez seu poder esteja quebrado, se talvez o protagonista foi quem suprimiu seu poder demoníaco, já que em questão de segundos o ambiente se estabilizou. Mas mesmo que tudo isso seja verdade, ainda há algo estranho e é que sobre o protagonista não há frustrações que pertençam ao poder espiritual e tudo indica que o protagonista é apenas uma pessoa comum. Pergunta-se como o protagonista poderia tê-lo reprimido e, além de observar sua reação, ele parece não perceber quão estranho é tudo isso e como não há outra explicação. Pergunta-se se é possível que ele carregue uma arma mágica forte sem saber. Dito isso, não se explica que, após a recuperação espiritual, também apareçam alguns objetos e esses objetos têm todo tipo de habilidades e eles os chamam de armas mágicas. E como essa suposição é que pessoas comuns não sabem sobre a existência de almas mágicas e um ponto muito importante é que, quando o perigo chega, a alma mágica age por conta própria, ajudando assim o proprietário a resolver o perigo. No entanto, desde que tome a iniciativa de removê-la, a alma mágica fará com que o protagonista vire carne em uma tábua de cortar e, portanto, ele não perde tempo em começar seu plano e, assim, acaba se aproximando do protagonista para então usar uma espécie de habilidade e fazer com que o sensor de fumaça se ative por conta própria, fazendo com que o protagonista fique encharcado, e com base nisso, o protagonista se aproxima dele para perguntar se ele teve algum problema com o sensor de fumaça, mas se ele quiser ajudá-la primeiro, ele tem que lavar sua coisa. O protagonista, todo envergonhado, acaba aceitando isso enquanto pensava que era apenas uma desculpa e, como a mesma saída daquele jeito, ele continua se perguntando o que a mesma garota quer. Bem, o que a garota Paul 500 quer, e depois de pensar nisso, o protagonista diz à garota que escutando isso com um sorriso leve, ela diz que vai esperar até que ele tire toda a roupa e adquira uma espécie de macacão de gato e diz que não acha que não possa lidar com o protagonista passando por ele. Podemos observar como o protagonista estava muito relaxado enquanto tomava banho pelo simples fato de que na última casa nem sempre havia água corrente, mas ao contrário desta casa onde ele está agora, há sempre água e ele também pode tomar um banho quente a qualquer momento e para o protagonista não há nada mais feliz no mundo do que isso. No entanto, enquanto o protagonista toma banho, podemos ver como alguém abre a porta e o protagonista, ao perceber isso, pergunta rapidamente quem é. No entanto, no nível de quem é, todos, honestamente, se perguntam o que é essa situação, já que literalmente a garota entrou com um traje, ambos. Novamente, o que aconteceu foi que o gato disse que o protagonista obviamente usou sua alma mágica desde que cortou sua união com o boneco e, portanto, é melhor fugir primeiro, já que em outro momento ele o eliminará. Mas nada disso literalmente nos faz saber novamente que o protagonista é alguém especial, já que ele nem mesmo usou sua alma ou algo parecido no leste e o gato simplesmente o pegou e o jogou para o lado. Após isso, o protagonista leva a garota para descansar enquanto havia. Ele mesmo nos conta que não sabe o que aconteceu, mas por sorte ela desmaiou, dizendo que se ela realmente não tivesse desmaiado, não teria suportado por muito mais tempo e, como a garota aparentemente não está se sentindo bem, ela planeja ligar para o 911. No entanto, ao verificar, ela percebe que não tem o telefone. Ele tem o telefone e, para lembrar um pouco, diz que foram aqueles gatos que devem tê-lo levado para algum lugar, mas o protagonista, no final do dia, não dá muita importância a isso, já que é melhor sair e pedir ajuda a alguém. Apesar de ao passar do lado de fora do prédio, podemos ver como uma pessoa misteriosa estava olhando para o prédio. Essa pessoa, enquanto olha, diz que de fato o trabalho demoníaco naquele lugar é realmente forte se o Boro dos superpoderes o tivesse enviado um pouco mais cedo. Definitivamente eles teriam sido salvos. No entanto, o protagonista fica um pouco surpreso ao sair do lugar novamente. E essa surpresa se deve ao fato de ele não esperar que uma pessoa bêbada saia do prédio, já que quando a missão foi realizada, havia um portal transmitindo em tempo real e alguém foi detectado dentro do prédio. No entanto, quando a equipe entrou, o sinal foi cortado. Dito isso,
O que ele não contava era que o protagonista se aproximasse dele para pedir se ele poderia emprestar seu telefone. Palavras que o fazem pensar que, de fato, o protagonista é a isca. No entanto, o protagonista, em busca de ajudar a garota, diz a ele que alguém está doente no apartamento e precisa ligar para o pronto-socorro. Palavras que o fazem continuar pensando que parece que depois que o protagonista entrar no apartamento, sua força melhorará muito e, portanto, ele pensa que o protagonista está inventando desculpas para fazê-lo entrar no prédio. E com base nisso, enquanto mostra seu telefone ao protagonista, ele o faz pegá-lo, enquanto pensa consigo mesmo que, como o protagonista quer energia como um idiota, ele vai ajudá-lo. No entanto, como o protagonista, se quiser ajudar a garota, acaba caindo em sua armadilha, pois ele acaba ativando imediatamente sua habilidade e então pega o protagonista. Claro, pois ele acaba ativando imediatamente sua habilidade e depois pegando o protagonista. É claro que o protagonista antes disso pergunta a ele o que ele está fazendo. O que ele responde dizendo a ele para permitir que ele se apresente, dizendo a ele que ele é um super-humano, aquele tipo de idiota com superpoderes. Bem, ele está aliviando ela, então seu apelido é Tundelwy, como o nome sugere. Ele tem a capacidade de controlar a eletricidade e tendo dito isso, ele acaba dando um choque elétrico maciço ao protagonista, reduzindo assim a dor do protagonista. Ou pelo menos foi o que pensamos, já que quando ele percebe que não há sinal de espíritos malignos e além disso o protagonista é apenas uma pessoa comum, surpreso, ele diz que o impacto deveria tê-lo paralisado, mas ele não percebe o poder. Tempo. Mas não é exatamente o oposto, já que o protagonista ainda estava de pé e, à parte, pensou que se aquele cara é do grupo de superpoderes, então ele também é uma pessoa estranha e, portanto, realmente não quer estar com aquele grupo de pessoas que são loucas e estão se afastando. Ele pergunta a ele o que ele está fazendo, já que isso machucou. Ele pede que ele não responda ao protagonista, que, olhando de frente, diz a ele que depois de lidar com o culpado, o levará de volta para interrogá-lo, o que faz o protagonista se perguntar o que esse homem quer dizer com isso, já que ele apenas o cumprimentou. Algo que realmente me deixa surpreso, já que isso significa que o protagonista não pôde observar nada do que nós pudemos observar, referindo-se ao poder do garoto, que é a eletricidade. Mas tendo dito isso, o protagonista também diz que nem emprestou seu celular para ele chamar o 911, mas, além disso, percebeu que esse cara estava indo em direção ao prédio como a garota. Ela ainda está nua e o protagonista não pode deixá-lo passar e, portanto, fica em seu caminho, pedindo-lhe para parar. O que realmente o impressiona, já que, se me lembro corretamente, o protagonista recebeu o raio dele, mas ainda está bem e, portanto, preparando seu golpe. Ele diz que foi muito descuidado um momento atrás, mas desta vez ele não vai parar com palavras, o que honestamente deixa o protagonista um pouco desconcertado porque ele se pergunta sobre que absurdo ele está falando. Aquele homem, no entanto, algo muito impressionante que nos mostram é que dessa forma todos veem esse homem, mas o protagonista o vê. Dessa forma, o protagonista literalmente não consegue ver nossas habilidades e, portanto, essa é a razão pela qual o protagonista diz que todos são loucos porque ele simplesmente vê como as pessoas se transformam, por assim dizer, tão claramente quanto o protagonista. Ele pensa que todos veem as coisas da mesma forma que ele, menciona tudo que eles estavam no lugar, que não deveriam ter medo. No entanto, no momento em que o protagonista diz isso, todos correm enquanto gritam que havia um monstro. O que deixa o protagonista ainda mais surpreso do que nunca, já que ele não sabe por que estão fazendo isso e, portanto, pergunta por que estão correndo. Aquele que supostamente sentiu a presença do monstro com um grande sorriso no rosto diz que finalmente não conseguiu se conter e revelou sua verdadeira natureza. Cores e aqui nos mostram como o gatinho de antes agora é um gato gigante que, enquanto ataca, disse que não esperava que houvesse um professor do lado de fora do prédio, palavras que deixam este um pouco perplexo e, preparando seu ataque, o parabeniza por ter aparecido. No entanto, enquanto podíamos observar como a luta estava acontecendo, o protagonista simplesmente viu uma pessoa e um gato lutando e, como é o protagonista, isso lhe parece absurdo. Ele pede para eles pararem de lutar, pois há alguém que precisa de uma ambulância no departamento, mas vendo que ninguém lhe dá atenção, suspirando, ele diz que não há outra opção e, portanto, acaba chutando o gato para fazê-lo sair do lugar, o que deixa o garoto que estava atrás do protagonista sem palavras porque ele não entende, já que ele mesmo não podia fazer isso. No entanto, o gato acaba enfrentando este. Saindo do lugar, esta unidade disse que voltará para o que este homem, não querendo deixá-lo escapar,
acaba o perseguindo e o protagonista, que estava assistindo a tudo isso, se pergunta o que está acontecendo depois disso. O protagonista retorna ao apartamento, é claro, um pouco triste, pois não conseguiu pegar emprestado um celular e ainda tem que levar a garota para o hospital. No entanto, ele fica surpreso quando vê a garota acordada e, portanto, a mesma toda feliz faz a mesma pergunta para a garota que finalmente acordou, perguntando a ela como assim e se precisa ir para o hospital. O que é desconcertante, ela pergunta ao protagonista quem ela é, palavras que deixam o protagonista surpreso porque ele percebe que ela esqueceu, mas parando para pensar, ela diz que estava se comportando de maneira muito estranha antes. Portanto, ela esvazia essa pergunta de se essa garota também é uma lunática, mas o protagonista, diante disso, também fica um pouco triste porque se ela perdeu a memória, bem, ele se pergunta se talvez a garota ainda se lembre da promessa de aluguel barato. No entanto, os pensamentos do protagonista são interrompidos pela garota que diz a ele que ele não é uma pessoa ruim. O que faz o protagonista fazer o mesmo, que é claro que ele não é uma pessoa ruim, mas como ele pode confiar nas palavras dela, já que aparentemente é muito fácil para ela confiar nas pessoas. Mas a garota explica o motivo ao protagonista e diz a ele que depois que descobriu que perdeu a memória, sua expressão ficou rígida e, portanto, é possível ver que ele realmente se importava com ela e, claro, o protagonista não é uma pessoa má, palavras que deixam o protagonista feliz e bonito. Bem, como eles o elogiaram, ele diz que realmente é um bom raciocínio. No entanto, naquele momento, a garota do nada acaba machucando a cabeça dele e, claro, o protagonista fica preocupado e pergunta o que há de errado, o que faz a garota um pouco mais calma. Protagonista que se lembrou de dizer isso. Então, ela não miou errado, é a dona da mente de pauta. Como ela gosta de animais pequenos, eles têm muitos gatos sem, no entanto, depois que sua energia espiritual reviveu, ela foi possuída por um bom demônio, um demônio de gato chamado Yaoi. O protagonista, ao ouvir tudo isso, pergunta à garota que tipo de monstros e espíritos estão deixando as pessoas loucas. A garota responde. Parece que ela não pode responder ao protagonista, pois ele diz a ela que, como foi possuída por muito tempo, muitas de suas memórias estão um pouco confusas, mas lembra do que aconteceu e agradece a ele. Bem, graças ao fato de o protagonista, o demônio do gato, pode acordar novamente sem, no entanto, enquanto a garota estava mostrando tudo, o protagonista voltou ao meio e disse, nossa vaca sagrada, eu fiz a mesma coisa com ela que não tem roupas. Ela faz a mesma pergunta como se não se lembrasse de tê-lo dito. Então ela deve saber que ele não fez nada com ela, mas a garota aparentemente não acredita muito nas palavras do protagonista e pergunta o que ele fez com ela depois que ele caiu na cama. Antes disso eu fiz a mesma história de novo, ele realmente não fez nada com ela, dizendo que ele a salvou, e ela ainda duvida dele, dizendo que realmente machuca seu coração, enquanto pensa que, aliás, ele não fez nada, senão ele pularia no rio amarelo de culpa. No entanto, a garota, que agora desconfia do protagonista, pergunta a ele por que ele não ousa confrontar a coisa, que faz o protagonista se virar e perguntar o que ele quer dizer ao dizer que a coisa é uma piscina. O protagonista supostamente estava fazendo a pergunta a ela. Ela pergunta a ele por que ele não encontra uma desculpa, dizendo que ele realmente tem mais intenções com ela, cujo protagonista, um pouco irritado, faz a mesma pergunta a ele, talvez sem saber por que ele não ousa olhar para ela ao dizer isso. Então, é pelo simples fato de que ele não tem roupas, palavras que fazem o protagonista perceber como ele não pode olhar para ela sem roupas e apontando, ele diz a ela para não tentar enganá-lo, melhor ele teria que contar a ela tudo o que fez com ela. No entanto, lamentando o caso,